Boa noite. Opa. Boa noite, família. Quase saiu central. Não deixamos de ser central, mas agora somos família. Amém? É uma honra estar aqui hoje, ministrando a palavra do Senhor, mais uma vez. Rodrigo nos incumbiu dessa missão. E, como nós somos guerreiros, né? Vamos para cima. Amém? Hoje eu não vou dar 3 boa noite, igual aquele dia, tá? Mas ainda estou nervoso. Nós estamos numa série, numa minissérie, que é Tempo de Recomeçar. E domingo passado o Rodrigo ministrou sobre recomeçar com fé. E hoje eu vou falar de recomeçar com esperança. Esperança em quem? Em Cristo Jesus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Atos 27. Eu vou ler do versículo 2 até o versículo 20. Encontraram? Se não, como é que é? CCM. Vamos lá. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. Júlio era um centurião. Júlio, em um gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que encontrasse com seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo de Cilícia, falei Sicília por causa do nome da minha filha, de Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali, o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias, e tivemos dificuldades para chegar a Cínido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, por causa dos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o dia da expiação. O dia da expiação, dá um adendo, era um dia de constante entrega para o povo judeu. Um dia de intensa oração, jejum, tá? Vamos lá. Por isso Paulo nos advertiu. Senhores, Paulo falando, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia, o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e para o noroeste. 13. Quando começou a soprar suavemente o vento sul, pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso, levantaram a âncora e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se de uma ilha um vento muito forte, chamado nordeste, ao nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda.
Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. 20. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem, a tempestade continuava a abater-se sobre nós. Finalmente, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Por si só, ela já é completa e já explica tudo, Pai. Mas me usa como boca de Deus aqui hoje, como tua boca, como um canal desobstruído, que o Senhor abra os olhos, os ouvidos, ó Pai, espirituais, e que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer falar hoje. Amém e amém. A gente lê aqui os textos aqui em Atos 27, em terceira pessoa, né? Em primeira pessoa, nós fomos à deriva, nós estávamos, porque foi um texto escrito por Lucas. Lucas, a maioria sabe, né? Todo mundo sabe, Lucas era um médico, o que escreveu o Evangelho segundo Lucas, e ele é uma testemunha ocular de tudo que aconteceu, de algumas viagens que aconteceu com Paulo. Então, ele escreveu Atos 27 como testemunha ocular, ou seja, Lucas estava lá vendo tudo que aconteceu. Por isso que quando ele fala assim, finalmente nós perdemos a esperança de nos salvarmos. Ou seja, o desespero que passou com quem estava com Paulo no navio era real, porque Lucas passou o mesmo desespero. E a nossa vida é como esse barco que aconteceu. A história conta, no começo de Atos, que eles embarcaram num barco, né? E a viagem estava tranquila. A gente vê que no versículo 3 fala que até o centurião parou num lugar e deixou que Paulo encontrasse com os amigos deles para suprissem algumas necessidades, alguns mantimentos que faltaram. E aí, a nossa vida é do mesmo jeito. O que a gente faz? A gente está no barco da vida, no oceano da nossa trajetória, e o que acontece? A gente acha até estranho, porque está tudo calmo, nada está dando errado, está tudo dando muito certo. A gente ouve aqui os pastores sempre falar, cara, se está dando muito certo a sua vida, alguma coisa de errado tem. Porque não é. A vida de um cristão, né? Eu não sei se vocês já ouviram aquele meme que o cara fala, se falaram para vocês que não teria dor, mentiram, viu? E é verdade. Se está muito certo, se está muito calmo, desconfia, Marcelo. Ou você está andando no caminho que estão querendo colocar você, ou você está fora do caminho de Deus. Perdão, Lula aqui, né? Falei a Dilma. Ou você, se está muito certo a sua vida, ou você está no caminho do seu inimigo, ou você não vai estar no caminho de Deus. Repetir a mesma coisa. Mas foi isso aí que aconteceu com Paulo. Paulo entrou na embarcação que estava com destino para Roma. Ou seja, Paulo entrou na embarcação com vários presos, como preso, porque Paulo precisava chegar a Roma para ser julgado. E no meio do caminho, estava tudo muito tranquilo. Tudo muito relevante, até que o centurião parou num lugar e pediu para Paulo encontrar-se com os amigos dele, e Paulo começou a encher o barco de suprimentos, ou seja, o que faltava para continuar a viagem até Roma, até a Itália. E a nossa vida é do mesmo jeito. Nós começamos de um jeito, né, na caminhada cristã,
E o nosso barco, a nossa trouxa, a gente, no meio do caminho, começa a encher, achando que está faltando algo, achando que está faltando alguma coisa para nós andarmos de acordo com o que Deus quer, ou de acordo com nossos achismos, né? A gente entra na igreja e não é difícil entrar na igreja. Difícil é permanecer nela, com as pessoas que vivem nela, porque a igreja não é perfeita. Por quê? Porque tem pessoas na igreja. Tem eu, e eu não sou perfeito. Eu sou um cara extremamente difícil. Rapaz, quem me conhece. E a gente começa a encher a nossa trouxa de alguns artimanhas ou alguns escapes, alguns atalhos para nós podermos viver e conviver de forma que é natural. Mas a gente não percebe que a gente começa a botar bagagem demais na nossa vida, bagagem demais no nosso barco, e ele começa a ficar pesado. E às vezes a gente olha e fala, poxa Jesus, como é que tá pesado, né? Meu fardo tá muito pesado, cara. Mas Jesus olha lá de cima e fala, cara, você que encheu ele. Você foi o único que abriu a bolsa e começou a colocar a bagagem que você achou necessária. E quando a gente vê que nós enchemos tanto a nossa bagagem, começa a ficar pesado, o que a gente faz? Começa a botar a culpa em alguém. Começa a ver que o que a gente achou que era fácil demais se tornou difícil aos nossos olhos, a conquista. E a conquista do cristão é qual? Chegar no final, a salvação. Chegar no final até sem um braço. Eu costumo dizer para os meninos lá no Teens que eu prefiro chegar no reino dos céus sem um braço, sem perna, do que chegar com as duas pernas, 2 braços no inferno. Por causa de bagagem que eu mesmo coloquei. E no versículo 9, Paulo, ele adverte o centurião. No versículo 9, Paulo diz assim, acontece, né, que eles perderam tempo demais, porque pararam para encher o barco, botar bagagem, suprimento, encheram de qualquer forma o navio. E no versículo 10, Paulo diz, senhores, a nossa viagem será desastrosa e acontecerá grande prejuízo, acarretará grande prejuízo para o navio. Ou seja, Paulo está dizendo, é melhor a gente parar por aqui. Sabe por quê? Porque tem coisa demais no navio, perdemos tempo enchendo o navio com coisas desnecessárias, perdemos tempo enchendo a nossa bagagem com coisas que a gente não vai precisar no caminho. Porque, falando a verdade, o que eles precisariam para viajar no navio? São presos. Ter uma mesa de sinuca, não ia ter um dominó. Não ia ter um baralho, cara. Não ia ter nada que te fazesse se divertir numa viagem aonde você chegaria no outro lado, seria julgado e provavelmente você seria morto. Não tinha o porquê parar no meio do caminho e encher o seu navio de coisas desnecessárias. Às vezes nós estamos andando à deriva no mar, como aconteceu com o barco de Paulo, porque nós perdemos tempo no meio do caminho, colocando bagagem que não era necessária na nossa vida. Relacionamento, currículos, trabalhos, objetos, talvez alguns até sonhos que eram desnecessários. A gente coloca na bagagem e acaba nos prendendo no mar. E aí começa uma das razões para a qual nós vivemos, que é o desespero. A gente, depois de ver que o barco não foi para o lugar certo, o barco não andou na trajetória correta, a gente entra em desespero. E por que nós entramos em desespero?
Porque nós não ouvimos a palavra de Deus. Ou seja, o centurião preferiu ouvir o dono do barco e o piloto, mas não ouviu a advertência de Paulo, que a viagem seria desastrosa para o navio, porque tínhamos perdido tempo em coisas desnecessárias. E aí, não ouvir a voz de Deus, nós ficamos tão cegos nos nossos achismos e preocupados com as nossas conquistas, que nós ignoramos porque Deus é bom. Mesmo nós, preocupados com os nossos achismos e as nossas conquistas, Deus, no meio do caminho, coloca a placa para nós virarmos a direção. Colocou Paulo no meio da embarcação. Deus coloca os nossos líderes, Deus coloca o nosso pastor, e nós deixamos de lado, né? A gente para de olhar para essas placas, a gente para de prestar atenção naquilo que Deus fala, porque nós entramos para dentro de nós mesmos, achando que nós sabemos sair da situação que nós nos colocamos. Se você se entrou nessa situação, cara, se você entrou nesse rolê, falar igual os jovens lá em cima, se você entrou nesse rolê, você não vai saber sair, porque se você soubesse sair, você nem tinha entrado. Se você entrou nesse problema na sua vida, você precisa de alguém para te ajudar a sair dele, porque se você soubesse, você não tinha entrado nesse problema. Mas aí, o que Deus faz? Hoje eu falei uma frase lá em casa que estava um sol, cara, um sol. Esse sol tá de matar. E aí, eu estava montando a piscina dos meninos lá, né, debaixo do sol e tal, e corta negócio. Eu desmontei lá de casa para montar no quintal da minha mãe. Aí o Theo me pergunta uma coisa, o Zay me pergunta outra, e eu estou no meio de uma situação. Aí a Tamires me chama para outra. Cara, eu me perdi. E homem, você sabe, né? É um fio só por cabeça. Mulher tem 5, 6, homem não. Aí eu falei bem assim, brincando, né? Rapaz, essa vida de pai tá me cansando. Aí, Tamires me olhou com a cara, né? Mas eu falei brincando. Que eu falei, essa vida de pai tá me cansando e tô esperando outra menina. E não tem como, né? Ilógico. Aí, é ilógico isso. Aí depois eu parei para pensar, cara, já pensou se Deus fala isso? Essa vida de pai tá me cansando. Essa vida de pai tá me cansando. E larga a gente no mar lá, porque ele se cansou. Já pensou? O que aconteceria com a gente? Porque por mais que a gente não ouve a voz dele, não faz o que ele quer, ele mesmo assim continua te dando direção assertiva na sua vida. Ele mesmo assim continua te dando sinal, ele mesmo assim continua mostrando placas, ele mesmo assim continua ali sendo pai para um filho que rejeita. Nós temos a capacidade de não olhar para aquilo que Deus nos mostra, porque nós estamos com o ego de tudo que está dando certo lá em cima. A gente acaba entrando em portas que não era para entrar, em lugares que não nos cabe, em problemas que não é nosso. Às vezes você entra no barco de outra pessoa e aquele barco está devidamente já com os dias contados e você entrou no barco dessa pessoa porque você achou que deveria entrar. A história começa com o centurião sendo entregado a Paulo sendo entregado a um centurião e partindo para um porto. De lá eles entraram em outro navio. De lá o centurião desejou ir para outro navio, porque naquele navio ia para a Itália. E acarretou que eles entraram à deriva no mar. Nós não precisamos estar no barco de outra pessoa.
nós não precisamos entrar em portas que não nos cabem, lugares que não nos cabem. Mesmo assim, nós entramos e Deus está lá com placa, te mostrando, sai daí, faz o retorno, cara, dá meia volta, vai para a direita, vai para a esquerda. Eu uso os exemplos dos meus filhos, porque são um de 6 e um de 6. Um de 6 e um de 5. E nenhum dos dois ouve minha direção, cara. A gente fala bem assim, Theo, vai pra cá, cara, que você vai se machucar aí. O Theo, ele resolve se machucar para depois ir para lá. E o Zaio vai se machucar na primeira, vai se machucar na segunda e na terceira também. Na quarta eu preciso pegar a mão do Zaio e botar ele aqui, ó. É aqui, ó. Porque senão ele se machuca outra vez. A diferença dos meus filhos é a nossa diferença. Às vezes a gente se machuca na primeira, na segunda e na terceira e toma jeito na quarta. Mas tem filho que precisa que o pai pega na mão e bota lá, porque senão ele vai se machucar na quarta também. E aí o caos, voltando para o texto, e aí o caos se instaura. O caos se instaura. Porque o desespero que eles conseguiram deixar, que quando Paulo falou com eles, cara, não vamos, mas o centurião preferiu ir, né? Porque ele confiou no piloto, confiou no dono do navio. Ou seja, você sabe mais que Paulo, cara. Paulo só prega o evangelho. Ele não navega. Ele não tem essa capacidade de saber o que vai dar. Mas Paulo tem algo diferente que todos eles. Paulo tinha Deus. Paulo tinha a direção certa. Paulo tinha aquele que mostrava o caminho. Paulo tinha aquele que mostrava o futuro, aquele que despreza o seu passado porque ele quer você daqui para frente. Paulo tinha aquele que transforma lugares, que transforma vida, que transforma pessoa. Paulo era diferente, não precisava ser o dono do navio para ouvir Paulo, mas precisava acreditar que Deus estava com ele. E quantas pessoas não acreditam em outras porque acham que Deus não está com ela. E aí, no versículo 14 ao 20, fala que eles saíram do mar, saíram de uma ilha, e nessa ilha começou a soprar um vento muito forte chamado Nordeste. Até brinquei aqui, né? O vento muito forte chamado Nordeste. E pouco tempo depois que esse vento começou a soprar, o navio foi arrastado pela tempestade. E sem poder resistir ao vento, diz Lucas, assim cessamos todas as manobras e ficamos à deriva. Sabe? Nossa vida é do mesmo jeito quando não ouvimos a voz de Deus. Começamos a nadar contra o vento, a andar contra a corrente, entrando na contramão da vida, daquilo que era para ser para nós, mas nós achamos que não, viramos as costas, e aí começa a dar errado. Nós começamos a soltar as cordas e começamos a falar, que a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar e a vida leva eu. Começamos a andar de forma que é automático, andar no automático. E, cara, contar um pouco aqui sobre a minha história. Quando nós saímos da central aqui, em 2020, eu estava tão no automático, trabalhando tão no automático, que eu e minha esposa, nós éramos supervisores, líderes de célula e líder da juventude da central, né? Central de site. A gente estava tão no automático, eu falando por mim, né? Eu estava tão no automático que eu estava vindo para o culto. Eu acho que tinha uns 2, 3 meses que eu não sentava em casa e orava ao Senhor. De tão automático que eu estava vivendo. E aí eu cheguei para o pastor Rodrigo, que era o meu discípulo, até hoje ele é meu discípulo, meu discipulador. E falei para o pastor Rodrigo bem assim, pastor,
eu preciso entregar a supervisão, preciso entregar a liderança da célula, preciso entregar o central de site. Aí ele, não, mas por quê? Eu falei, cara, eu tô no automático. Ele, mas como assim automático? Eu falei, se você pedir para mim pregar hoje, eu vou pregar. Mas sem me preparar com Cristo. Sem sentar e ter uma mesa com Deus. Sabe por quê? Porque eu estou vivendo como se fosse o cara sabichão da terra. Eu sei fazer, eu já faço, eu não preciso de mais alguém falando o que eu tenho que fazer. Sentamos, oramos, e foi ali que foi minha partida da central. Fui para outro lugar, mudou o problema? Não. Não mudou o problema. Só mudei de igreja. E trazendo do ano 2025 para 2026, o ano é novo. Mas se você não mudar, você está uma pessoa velha no ano novo. E eu estava um cara no automático numa igreja nova. Até que um start de Deus, a minha esposa, falou, toma vergonha, cara. Toma vergonha. Você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa ouvir alguém. Você precisa dar mais interesse nas coisas que é de Deus. E a gente estava lá na célula com a visitante lá e a Tamires sempre fala, cara, e eu sempre falo a mesma coisa, cara, se não é minha esposa, eu estava parado. Ainda. Eu não dava voz, não dava ouvido, né? Não dava ouvido àquilo que Deus tinha para falar comigo. E aí eu me perdi no mar, dentro de um navio novo. Mas, em meio ao desespero que se instaurou, Paulo, vendo toda a confusão, porque depois que Paulo já tinha falado que ia acontecer e ninguém acreditou, Paulo ainda assim continua a falar a mesma coisa. Gente, vamos parar num lugar, porque senão nós vamos viver na deriva. Paulo, vendo toda essa situação, no versículo de 21 a 26, Paulo vai e fala, cara, a gente precisa sentar e comer. Primeiro, vocês estão há tantos dias sem comer, vigilantes, porque não sabe se o navio vai virar ou não. Vocês não sabem o que pode acontecer, e estão com fome, não vai ajudar em nada. Saco vazio não para em pé. E aí Paulo vai e chama eles e fala bem assim, vamos comer? Vamos sentar e comer? Todos eles comem, né? Mas come, assim, conjecturando. Come é meio complicado, né, cara? Será que se eu parar aqui para comer, será que uma vela cai? Será que se eu parar aqui para comer, será que o navio vira? Cara, não depende da gente. Primeiro ponto, não depende de você. Depende de Deus na sua vida. Não depende de você, depende de Deus na sua vida. É o Senhor que te coloca nas tempestades e é Ele que te tira delas. O Senhor não vai falar para você que você não vai ter dor. É no meio da dor que a gente tem a esperança em Cristo Jesus, cara. É no meio da dor que a gente tem o melhor de nós mesmos, que é Cristo. O azeite só sai na dor da azeitona. Ela é imprensada ao extremo para sair o óleo precioso. E é assim com você. A sua tempestade que você está passando hoje, pode ter certeza, o Senhor vai te suprir nela. O Senhor vai te transformar nela. Isso que você está passando não é o seu fim. A tempestade não define o fim da sua jornada. A tempestade define como você vai chegar lá, forte e obediente. Paulo, no versículo 22, diz uma palavra necessária para a nossa vida. Paulo fala assim, agora, porém, recomendam que tenham coragem, pois nenhum de vocês
perderá a vida. Somente o navio será destruído. Olha isso. No meio da tempestade, no meio do caos, Paulo diz: nenhum de vocês perderá a vida. E aí, quando você ouve isso, você começa a dar ouvido a Deus. Os trabalhadores e os marinheiros começam a dar ouvido a Deus, sabe por quê? Porque pode se perder o navio, pode se perder os mantimentos, os planos vão mudar, mas a promessa de Deus de chegar no outro lado, ela permanece. Você começa bem, começa andando, caminhando legal, começa a dar tempestade, você começa a fraquejar, mas entenda que a promessa de Deus de você chegar lá vai se cumprir. A sua família vai ser restaurada. O seu casamento vai ser restaurado. Os seus planos com Deus vão ser restaurados. Então pode ser que o navio se quebre no meio do oceano, pode ser que você precise jogar todos os mantimentos fora, mas tem uma coisa que não vai sair: a esperança em Cristo Jesus. A esperança em Deus é a única que você não pode jogar fora do navio. A única coisa que vai te fazer sobreviver é a esperança em Deus. Porque, como eu disse aqui, Ele é o único pai que não tem essa frase: estou cansando dessa vida de ser pai. Ele é o único pai que não desiste do filho. Ele é o único pai que não é homem para mentir e a promessa dele não fica vaga. A esperança em Deus, ela é necessária na nossa vida. Mas ela só renasce quando a gente começa a crer de novo nele. Quantas pessoas já perderam a crença em Deus porque entrou na própria tempestade da vida? Quantas pessoas já perderam a fé em Cristo porque se colocaram em situações que elas não sabem sair? E a gente anda em círculo no meio do... Anda não, né? A gente navega em círculo no meio do oceano. Porque a tempestade não vai parar de chegar. Hoje você sai de uma tempestade, hoje você sai de um problema, mas amanhã tem 2 ou 3 esperando você sair de casa para ir trabalhar, cara. Você abre a porta do seu condomínio, você abre a porta de casa, já tem alguém ali para te trazer um problema. Ou já tem um problema que você está com o pé já dentro dele. O domingo com Cristo não te isenta do problema da segunda. Mas tem uma coisa que você não pode perder, é a esperança em Cristo Jesus, cara. Esperança te faz recomeçar. Esperança te faz ter mais coragem. Esperança, você pega o teu medo e joga de lado. Trocar o medo pela esperança, pela coragem, cara. Medo é decisão e a esperança, em ter esperança também é. Desenvolver confiança em Deus tem que ser através da nossa oração. E como eu falei aqui, que cristão que fica 2, 3 meses sem orar, cara? Que relacionamento é esse que você tem com seu pai? O pai do pastor Marcelino, uma vez na casa dele, quando ele morava aqui atrás do Extrabom, ele falou: nenhum homem pode levantar sem agradecer a Deus e deitar sem agradecer a Deus. Nenhum homem. Homem que ele falou, colocando global, né? Ninguém pode levantar sem agradecer a Deus e deitar sem agradecer a Deus. É um relacionamento que você cria. Como é que você entra na sua casa falando por casado e não conversa com a sua esposa? Que relacionamento é esse, cara? Como é que você que mora com a sua mãe está 3, 4, 5 meses sem falar com ela?
Você que mora com seu pai, você que tem um parente próximo que mora no mesmo quintal, você está há anos sem falar com ele por causa de birra. Que relacionamento é esse? Que esperança de vida eterna é essa que você tem? Aquela pessoa que você está com birra vai estar lá em cima com você gritando: Santo, Santo é o Senhor. Que relacionamento é esse? Que você troca a sua vida com Deus por coisas banais do meio do mundo. Ter convicção do nosso chamado é uma missão nossa. E essa Paulo tinha. Por causa da convicção de Paulo em Deus, que eles iam chegar a Roma, toda a frota foi salva. O navio não, mas toda a frota foi. E aí que eu venho te dizer. Precisei vir te dizer isso. A tua convicção em Deus que vai salvar as pessoas que estão no mesmo navio que você. Se Paulo não tem convicção, no chamado de Deus para ele até em Roma, o navio todo se perdia. E famílias estão se perdendo porque a cabeça do lar, aquele que é o único que tem a convicção em Deus, ainda está de birra com cônjuge, com algum parente. O navio está quebrando, pessoas estão se afundando e você é o único que pode salvar e você está do mesmo jeito, sem esperança em Deus para eles. Nem tudo será preservado, mas Deus preserva aquilo que é essencial, você. Deus precisa te preservar. Se aquelas pessoas não fossem preservadas, se você ler mais para frente, Paulo não tinha chegado na ilha, Paulo não tinha feito um milagre na ilha, Paulo não tinha mudado a história de alguma família na ilha. Precisou ter convicção naquilo que Deus falou, para toda uma embarcação ser salva. Amém? Vamos ficar de pé? Sabe? Nem tudo que se perdeu é seu fim, cara. O que sobrou é suficiente para você. O que sobrou contigo é suficiente. É suficiente para um novo começo. É suficiente para uma nova história. É suficiente para você, para um novo caminho. É suficiente, cara. Não ache que aquilo que Deus tirou da sua vida, que você tanto pediu, Senhor, me afaste daquilo que não me leva para o Senhor. O Senhor tirou as pessoas que você achava que eram tão importantes. O Senhor tirou coisas que você achava que eram tão importantes. O Senhor tirou trabalhos que você achava que eram tão importantes. Era isso que estava te afastando dele. Perdi amizades, já perdi emprego, já perdi cargos, já perdi tantas coisas. E um tempo atrás eu parei pensando, eu tinha orado para o Senhor tirar de mim aquilo que me afastava dele. Às vezes o meu cargo na igreja estava me afastando de Jesus. Precisou ser entregue, cara, para mim recomeçar na esperança em Deus. Eu não sei o que você está vivendo, se é uma tempestade emocional, se é uma crise familiar, se é um colapso financeiro, se é um cansaço espiritual, mas vai precisar ser jogado no mar para você viver um recomeço. Vai precisar ser jogado no mar para você viver um recomeço. A sua vida não se resume a isso.
A sua vida não se resume nisso. É mais que isso. Deus quer preservar mais que aquilo que você achava importante. Deus quer preservar você, seu coração e as pessoas que estão com você. Fecha seus olhos. Começa a pensar aí no que o Senhor precisa tirar da tua vida para você ter um recomeço com esperança, cara. Começa a pensar aí o que é que tá te fazendo não ter esperança em Deus. O que é que você tanto dá importância que tá fazendo você naufragar junto com ela? O que é isso que tá fazendo você naufragar junto, cara? Desamarra essa corda. Abaixa essas velas. Entrega a sua vida a Cristo, cara. A esperança está em Deus e só nele tem essa esperança. Enquanto o louvor nos conduz numa canção, pensa aí o que é que está te fazendo naufragar junto.